Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MTS Talk, o podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. E hoje nós estamos aqui para um episódio muito especial. Temos como convidado aqui o apóstolo Luiz Scultori, que foi pastor de nossa igreja durante muitos anos. Se mudou há pouco tempo para a cidade de Maringá, no Paraná, e está aqui conosco para um congresso. E hoje nós aproveitamos essa oportunidade para tê-lo aqui para falar um pouco sobre a Reforma Protestante. Porque nessa semana, agora, na realidade, no início da próxima semana, no dia 31 de outubro, teremos o aniversário de 505 anos da Reforma Protestante. E essa é uma data que nós não podemos nunca deixar de lembrar, não podemos passá-la despercebida. E temos que falar muito, sobre esse tema. E estamos aqui para aproveitar essa oportunidade. O apóstolo Luiz tem uma bagagem de conhecimento muito grande sobre o tema. E aqui agora a gente vai iniciar essa conversa. Vou pedir para o apóstolo dar uma breve apresentação do seu ministério, do que Deus tem feito na vida dele, rapidinho. É muito bom estar aqui com esses três, na verdade, com esses jovens todos, né? Tem o Adinaldo que está nos ajudando aí também, né? Essa equipe. Uma alegria muito grande estar de volta aqui à igreja, em que nós começamos há 23 anos atrás, quase 24 anos, né? E estivemos aqui por esse tempo todo. Há um ano e pouco atrás, o Senhor nos orientou de fazermos a transição aqui da igreja, e foi uma transição muito abençoada. Hoje quem está à frente é o pastor Moacir Júnior, e a igreja tem sido uma bênção. Moramos em Maringá e sempre voltamos aqui. Este final de semana agora passado, nós tivemos o congresso falando sobre herança, falando sobre enfim, a família, né, a igreja, e agora vamos aproveitar também para conversar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, né? Eu gosto muito de estudar sobre a história da igreja, porque a história é uma coisa que me atrai como história, e a história da igreja mais ainda, porque quando nós estudamos a história, nós começamos a descobrir quem nós somos. A história nos mostra quem nós somos. Então eu gosto muito de estudar a história do Velho Testamento, a história do povo de Israel, e no Novo Testamento a história da igreja. E nós não podemos esquecer da história. A história é um legado que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui porque tem uma história antes de nós. Nossos pais, nossos avós. Se você tem o cabelo preto, ou louro, ou ruivo, é porque tem uma história. Se você fala português, é porque tem uma história. Se nós, como servos de Deus, evangélicos, estamos aqui, é porque tem uma história. E é sempre bom recordar a história. E uma coisa que marca a igreja evangélica é a Reforma Protestante, que aconteceu ali em 1517, quer dizer, essa é uma data, mas como toda história, ela tem todo um ambiente. Você fala de 7 de setembro, é a data quando se comemora a independência do Brasil. Mas o processo de independência demorou décadas. Então, quando você fala da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, é quando aconteceu um episódio especial. Mas a reforma da igreja é a coisa que permeia séculos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou perguntar para o senhor para ver se eu estou certa, mas se não me engano foi quando Lutero pregou as teses, é isso? Isso. Dia 31 de outubro de 1517 foi uma data muito especial, porque naquele dia alguém tomou uma posição. Porque a tomada de posição, ela é um marco, né? Sim. Você namora alguém, você fica namorando de longe, aquela coisa toda. Mas no dia que você pede para namorar, aquilo fica marcado. Sim. No dia que começou o namoro, mas só que você já estava namorando lá atrás, né? A mesma coisa a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, se você for estudar na história, ela tem episódios em 1300, 1400, 1500, que não vale a pena a gente trazer todos aqui, porque senão a gente vai fazer um podcast de umas 10 horas, no mínimo, né? Mas é importante a gente lembrar. Agora, dia 31 de outubro de 1517, aconteceu um episódio muito especial em que Lutero se posicionou diante da cidade onde ele morava, diante do seminário onde ele era professor e diante da igreja romana, da qual ele era um dos líderes, né? Então, a data é 31 de outubro de 1517, que nós vamos comemorar agora 505 anos da Reforma, né? E a gente tem que entender o que aconteceu antes para a gente entender a história da Reforma. Sim. O senhor pode falar um pouquinho sobre a vida de Lutero? Quem foi Lutero até ele chegar a esse ponto, né? Até chegar a esse marco do dia 31 de outubro, né?
Como é que foi a vida dele? A história de Lutero é muito linda e eu recomendo você assistir um filme chamado Lutero, né? Que é um filme que você encontra aí nos YouTubes da vida, Sim. né? E ele foi produzido pela Igreja Luterana alemã e conta a história de Lutero. Mas resumindo, Lutero foi um homem que de início ele não queria saber nada de ser um padre, um monge, ele não queria saber, né? Mas aí conta a história que ele estava fazendo uma viagem e nessa viagem houve uma tempestade muito forte e o raio caiu, muita coisa, e ele achou que ele ia morrer. E ali ele fez uma promessa. Na hora do sufoco a gente corre atrás, né? Quando o avião está ali caindo. ele fez uma promessa. E a promessa, ele falou que se ele fosse salvo, ele ia entregar a vida dele para servir na igreja. E ele foi salvo. Então ele decidiu se entregar na igreja. O pai dele sempre quis, né? Era uma luta entre ele e o pai, essa questão de se dedicar à igreja, mas ele se dedicou. Mas o Lutero, ele participava da igreja vigente na época. A igreja vigente na época era a Igreja Católica Apostólica Romana, esse é o nome da igreja hoje. Que a gente tem que voltar 1000 anos atrás para a gente poder entender melhor, né? Sim. Na verdade, tem que voltar 1500 anos atrás. Quando Jesus, então, vai assunto ao céu, depois de morrer e ressuscitar, e ali no Atos capítulo 2, há o derramamento do Espírito Santo, quando a unção veio sobre a igreja ali nasceu. A igreja é uma instituição que tem data de nascimento, foi no Pentecostes, Atos capítulo 2, e ela tem data de término. Vai ser no dia do arrebatamento. Talvez seja uma das poucas instituições que a gente já sabe quando vai terminar a sua função, né? No dia do arrebatamento. Mas lá no Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre a igreja, Jesus já tinha dado uma ordem para a igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E a partir de Atos, capítulo 2 do Pentecoste, os discípulos e mais outros tantos, não foram só aqueles 11, né, e depois 12, com Marco, com Paulo, mas muitos saíram evangelizando o mundo inteiro. E nos primeiros 300 anos, a igreja cresceu de uma forma tremenda. Boa parte dessa história está na Bíblia. Atos, Coríntios, enfim, os livros históricos, né, abrange mais ou menos 100 primeiros anos da igreja, ou até o ano 100. A gente marca esse tempo como sendo a igreja primitiva, ou a igreja dos apóstolos primitivos. Sim. A gente encerra esse período com a morte de João. João foi o último discípulo de Jesus que morreu, o único que morreu de morte natural. Todos morreram de morte, assassinato, né? Como dizia minha avó, de morte matada. João morreu de morte morrida. Dizem até que João foi o único, a Bíblia diz que João foi o único que presenciou a morte de Jesus. Então, como prêmio, ele sofreu a morte de Jesus. Como prêmio, ele não teve uma morte violenta, ele morreu de morte natural. Com a morte de João, esse primeiro tempo, que foi o tempo de expansão da igreja, a gente entende como tendo terminado, que é a igreja primitiva. Dali em diante, quem seguiu com o ministério da igreja não foram os discípulos, foram todos aqueles seus filhos ministeriais, netos, e a igreja começa a crescer. Nesse primeiro tempo, até o ano 100, a igreja foi muito perseguida por dois perseguidores. O povo de Israel. Por exemplo, foi o povo de Israel, né, a liderança de Israel, que matou Jesus, ou que mandou matar Jesus. Quando Estevão foi apedrejado, também foi a liderança de Israel. Mas lá no ano 70, Israel foi espalhado pelo mundo. Não tinha mais a nação de Israel. Então, quem começa a perseguir a igreja foi o Império Romano, em especial. Por quê? Por que a igreja é perseguida? A igreja é perseguida porque ela confronta a situação a partir dos seus princípios. Nós hoje vemos a igreja perseguida, né? Em muitos lugares, em muitos países, a igreja é perseguida porque ela traz princípios bíblicos que confrontam, muitas vezes, as práticas do governo, da autoridade vigente, ou da comunidade vigente, da cultura vigente, né? Então, no mundo inteiro, isso a igreja é perseguida. Sim. Se você vai nos países que tem outra matiz, a matiz não cristã, a igreja é perseguida. Ou matizes não cristãos por causa da religião, né? Países muçulmanos, países hindus, ou matizes não cristãos por causa da política. Especialmente os países comunistas, socialistas, que rejeitam o cristianismo
e aí eles perseguem. Então, a igreja cristã é perseguida mais fortemente na Coreia do Norte, na China, né? Paquistão, Afeganistão, aqui, né? Na Venezuela, aqui na Guatemala, aqui no México, a igreja cristã é muito perseguida. Nicarágua. Na Nicarágua, né? Bolívia e agora no Brasil, né? A igreja cristã, tanto católica quanto evangélica, está sendo perseguida, invasões. E nós estamos nessa época de eleição, época de escolha de princípios, né? E muitos estão sendo perseguidos porque defendem a vida, defendem o direito de defesa, defendem a não droga. Então, por isso, muitas vezes a igreja é perseguida. Mesmo nesses primeiros 100 anos, a igreja era perseguida. Mas a igreja começa a crescer. E os 200 e poucos anos, até o ano 313, a igreja foi perseguida de uma forma muito forte, porque ela se levantava contra o Império Romano. Era comum no Império Romano, a prática romana era uma prática completamente anticristã, a mulher não valia nada. Na verdade, as mulheres, eu digo, são as primeiras que têm que se converter, porque o cristianismo é que trouxe o papel da mulher para a sociedade. É só você observar, os países não cristãos, sejam muçulmanos, sejam hindus, as mulheres não valem nada. Eu até digo que é objeto de cama e mesa. Só serve para isso. A mulher não tem direito de estudar, a mulher não tem direito de fazer nada. Nos países de matriz cristã, a mulher tem o seu papel na sociedade. A mulher vota, a mulher tem direito de andar na rua, ela pode estudar. País muçulmano, a mulher não pode andar na rua sozinha sem um homem. A mulher não pode usar um cabelo, não pode usar um adereço. Então, o cristianismo é que trouxe o papel da mulher. E o cristianismo traz exatamente esse princípio. Todos são iguais perante Deus. O Império Romano não gostava disso, porque tinha, né, tinha lá os reis, os governos, tinha o clero, e o povo era nada. O povo era escravo. O Império Romano permitia e consentia que pais matassem filhos. Infanticídio era comum. O filho está incomodando, matava. E quando o cristianismo veio, disse que a vida é preciosa. Então, o confronto não é o confronto religioso, é o confronto de princípios e de perda de coisas que se acha que é direito. Eu tinha o direito de escravizar, eu tinha o direito de matar, eu tinha o direito de me aproveitar da minha mulher. Se eu não gostasse dela, mandava ela, jogava ela fora e arranjava outra. Quando o cristianismo vem e traz os princípios de Deus, o Império Romano começa a confrontar. Só que o cristianismo cresceu de uma forma tremenda. E aí o Império Romano descobriu que não dava para combater. E quando a gente não combate, a gente se, aspas, alia. Né? Você vê agora que políticos estão escrevendo carta para os protestantes, vão lá na igreja, né? Eles são crentes a cada 4 anos, né? Vão lá na igreja porque não dá para combater, então eu vou fingir que me alio. Então o Império Romano, através de Constantino, falou, não dá para combater, vou me aliar. E aí convidou a igreja para dentro do Império Romano. Olha, vocês que se reuniam nas catacumbas, escondidos, vocês agora podem se reunir aqui dentro dos templos. Mas só que vocês não podem tirar as imagens. Então tinha a imagem lá de Mercúrio, que era um deus, tinha a imagem lá de Júpiter, tinha a imagem lá de Afrodite, tinha a imagem lá de Diana dos Efésios. Então a igreja errou porque ela aceitou esse convite de participar do governo. E aí ela entrou para dentro do templo e tinha Mercúrio lá. Como é que eu vou falar que era esse Mercúrio? Então não vai ser Mercúrio, não, vai ser Pedro. Aquela ali Diana dos Efésios vai ser Maria. E aí começa a idolatria. Quando a igreja, então, pega aquelas estátuas e traz a idolatria. E nesse ano 313, até o ano 1500, mais ou menos, é chamado de um milênio da escuridão, a igreja cristã entrou no mais profundo abismo, com princípios malignos de idolatria, de venda de perdão, chamada venda de indulgência, onde as pessoas pagavam. Imagina, você pecou, você pagava, estava liberado do pecado. Então o pobre ficava com o pecado, o rico podia pecar à vontade. É mais ou menos um pouco da cultura brasileira, porque a cultura brasileira é baseada em princípios romanos, princípios católicos. Por quê? Porque o Brasil foi colonizado por um país romano católico. Então, a corrupção é muito forte em nações
latinas por causa dos princípios católicos. Porque dentro do princípio romano, você peca, você paga a igreja, seu pecado é perdoado. Traz isso para o dia comum. Eu paro num lugar que eu não posso parar. O guarda vem, eu pago ao guarda e sou liberado. Então, o princípio do suborno é o princípio da venda de indulgência. Talvez Só que seja. tentando Desculpa. Nada. Não, pode falar. isso era tentar subornar Deus. Exatamente. Talvez seja. Na ver- Perdão, pastor. Talvez seja por isso que assim, as pessoas dizem que a religião e política não podem se misturar. Né? A religião e a política não podem se misturar nunca. E eu vou falar mais adiante que esse é um dos princípios da reforma. Não poder misturar política com religião, ou seja, a igreja não se mete em política. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse conceito, a gente vai voltar nisso mais adiante, né? Sim. Então as pessoas queriam pagar por isso. E aí a coisa se deteriorou, né? O papado, por exemplo, era hereditário para o filho, né? Mas peraí, mas o padre não tem filho? Tinha, né? O fato de um sacerdote romano não ter filho foi uma coisa que surgiu muito depois, até porque se o sacerdote romano morresse, né, quando eu digo romano, é a igreja romana, né, Roma mais não, né, ele deixava herança e aí a igreja perdia. Então, essa é uma das razões do celibato, não ter filhos para o dinheiro ficar todo na igreja. Então, foi um tempo, se você quiser estudar sobre isso, não janta e vai para o YouTube pesquisando esse período, né, da reforma. Não, então, iniciando nesse panorama, é interessante, né, o senhor falar essa questão do celibato ser uma decisão muito mais econômica do que puramente espiritual, que o próprio Lutero tinha sua esposa também e tudo mais. Sim. Mas o que o senhor vê que, assim, existem também outros reformadores que podemos falar mais à frente, como Calvino, que daí vieram posteriormente, mas geralmente quando a gente aprende na aula de história, né, na escola, a gente tem 3 bases, assim, basicamente, para falar sobre o início da reforma, que é a venda de indulgências, que o Lutero era contra, a questão do justo viverá pela fé e não por obras, e também a questão da venda de amuletos, que tinha muito essa questão de venda de esse daqui é pedaço de Jesus na cruz, na verdade, pedaço da cruz de Jesus. Isso é o que a gente aprende no dia a dia, todo mundo no fundamental e no ensino médio aprende isso da reforma. Mas, tendo uma visão mais profunda, né, o senhor tem até o livro Uma Igreja Apostólica Profética, citamos no podcast com o pastor Glaucio Cordeiro, se o senhor quiser mostrar, tem as 2 versões, primeira e Essa segunda é edição. a segunda edição. Eu tenho um aqui que é uma relíquia, né? A capa da primeira edição. E aí, recomendo muito lerem. Por sim. muito tempo eu tive esse livro e não tinha lido. Eu li esse ano. Meu Peço até Deus. desculpa, pastor, mas eu li esse ano É só. assim, mais ou menos, a cada 10 que compra, 2 leem, mas tudo bem. Mas, graças a Deus, eu li e, assim, é uma leitura muito rica. Cita a Reforma Protestante, cita tudo isso que o apóstolo já falou aqui. Mas, tendo essa visão mais profunda e mais espiritual da coisa, para o senhor, qual foi o principal motivo do Lutero ter colocado essas teses? Nesse tempo, vamos dizer, de 300 até 1500, muitos se levantaram. Sempre houve um remanescente fiel. Pessoas que eram fiéis. Mas, a cada vez mais, o clero e a liderança foi afastando essas pessoas, né? Por exemplo, a Bíblia não era para todo o povo, até porque as pessoas alfabetizadas eram muito poucas, eram 1% da população. E quem alfabetizava era a Igreja Católica, porque o governo não se interessava em pessoas alfabetizadas, porque o governo quer sempre pessoas ignorantes, né? Então, é prático aqui no Brasil, né? Um governo que quer se manter no poder corruptamente, ele não vai querer levar água para o Nordeste, ele não vai querer levar... por quê? Porque as pessoas vão ficar cada vez mais ignorantes e o ignorante vota, hoje vota, né? Antigamente, vota por R$10. Então, o povo era ignorante. É o assistencialismo, né? Hã? O assistencialismo. O assistencialismo... Quebra as pernas e dá a muleta. É. Né? Uma escravidão. E aí a Igreja Católica estudaram em seminário. E
E não você- tinha Bíblia traduzida, né? A Bíblia era em latim, a né? Bíblia é primeiro lá na língua hebraica, né? O aramaico era onde parte da Bíblia era escrito, né? E o grego. E depois ela foi traduzida, mas foi traduzida para o latim, que latim era a língua vigente do Império Romano. Hoje é uma língua morta, mas era a língua vigente. Só eles tinham acesso àquilo ali, né? Grego e coisa e tal, mas o latim. E ninguém tinha acesso. Então, você não tem acesso, você lê e fala, olha, para você ir para o céu, você tem que pagar tanto. E começou a venda de amuleto, né? Pedaços da cruz. Se juntar, dá para fazer uma ponte do Brasil até Portugal, né? Com os pedacinhos da cruz, né? Pedaço do manto de Jesus. Então, sabe, as pessoas, os ricos colecionavam esses amuletos. Era uma venda, né? E a questão de que você tinha que pagar ou com a sua vida, ou com sacrifício, ou com dinheiro para ter a salvação. Lá atrás, uma das primeiras iniciativas foi na Inglaterra, quando se traduziu a Bíblia para a língua, para o inglês, para a língua da Inglaterra. Imagina, traduzir a Bíblia toda, né? Mas aí pegaram esse cara e queimaram a Bíblia. Essa tradução se perdeu. E assim foi. Vou falar um pouquinho de Lutero, então. Lutero, ele era um monge, vamos dizer, um padre católico. E ele foi mandado para uma cidade na Alemanha chamada Wittenberg para ser o professor do seminário em Wittenberg. Então, ele tinha acesso à Bíblia. Ele tinha acesso à Escritura. E Deus, ele estava sempre procurando se agradar a Deus. Tanto é que ele fez aquela promessa, né? Se eu não morrer, eu vou... E ele foi fiel. E ele começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele olhava a Bíblia, falava uma coisa e a prática era outra, né? Por exemplo, um texto base da Reforma Protestante é Romanos 1,17, que diz, o justo viverá pela fé. Quando Lutero traduziu, ele até acrescentou, o justo viverá pela fé somente, né? Enfatizou. E ele lia, o justo viverá pela fé, e ele via que a igreja romana, você tinha que fazer sacrifício, subir escada de joelho, você tinha que pagar não sei o quê. Ele falou, isso é incompatível. E ele começou a ensinar os seus alunos de Wittenberg, ele era o professor do seminário, essas verdades, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele começa a ensinar essas verdades e as pessoas começam a falar, mas peraí, é verdade. E aí começou uma polêmica. E a cidade de Wittenberg, eu tive o prazer de conhecer a cidade de Wittenberg hoje, nós visitamos ela há uns 4 anos atrás, né? Na porta da igreja principal, uma porta de madeira, era comum, se eu quisesse discutir sobre algum assunto, quero discutir sobre a qualidade da água, então alguém escrevia algumas coisas e afixava ali na porta, todo mundo passava e se escrevia uma data. Nós vamos conversar sobre a água no dia tal, tal hora. E ele escreveu 95 teses, 95 ideias, 95 itens. Ele escreveu uma pauta da reunião. E marcou a reunião. E prendeu lá na porta as 95 teses de Lutero, que você pode procurar, como alguém disse há pouco tempo, dá um Google aí e procura as 95 teses lá na internet, você vai ver ela. Se você ler as 95 teses hoje, você vai falar assim, Lutero não era crente, não. Uhum. Porque uma das teses, por exemplo, você deve ter fidelidade ao Papa. Porque ele confrontou as pessoas que estavam fazendo coisas até contra a vontade do Papa. Porque ele ainda não tinha toda a revelação. Ele conhecia, Deus começa a incomodar ele em parte. E aí começa a surgir uma discussão. Isso foi 1517. Aí existiram reuniões, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, é como se a gente apresentasse temas para a gente discutir num podcast lá em Wittenberg, 1517. Né? Eu queria tocar em 2 pontos essenciais. É que uma coisa que nós sempre aprendemos aqui na igreja, até com o senhor falando bastante, é que Deus é um Deus de cenários. E só foi possível a reforma acontecer, a tradução de Lutero para o alemão, após da invenção da imprensa com Gutenberg anos antes, né? Então, até isso pode ser algo de um tempo específico em que Deus levantou essa questão. Deus, quando ele vai mover, ele cria cenários proféticos, cenários espirituais.
Por exemplo, para acontecer o dilúvio, Deus mandou fazer a arca. Né? Para o povo sair do Egito, Deus trabalha com a vida de Moisés, gera aquelas pragas, Deus gera primeiro um cenário para acontecer. Né? Por exemplo, na época de Lutero, Deus já sabia que um dos problemas era ninguém ter acesso à Bíblia. Na história de Lutero, avançando um pouquinho, ele foi perseguido por causa dessas 95 teses. Né? Mais adiante, lá em 1521, vou falar um pouquinho sobre isso, eles marcaram na cidade de Worms uma dieta. Dieta não é ficar sem comer, não. Dieta era reunião para decidir coisas. Chamava de dieta. Levam ele para um castelo, ele fica escondido ali para não matarem. Nesse castelo, ele se dedica a traduzir a Bíblia. Primeiro o Novo Testamento e depois o Velho Testamento, traduzir para o alemão. Inclusive, Lutero é um dos homens que a gente pode considerar que ele organizou a língua alemã. Porque a língua, na época, era falada, ninguém escrevia, todo mundo era analfabeto. Verdade. Assim como, por exemplo, Camões organizou a língua portuguesa, né? E cada língua teve alguém que organizou a língua, né? Então, o alemão, até hoje, ele foi organizado por Lutero. E ali ele escreveu, traduziu o Novo Testamento, traduziu o Velho Testamento, mas que adiantava uma tradução escrita dentro de um castelo escondido? Então, o que acontece? Anos antes, Deus já tinha usado um alemão, a unção estava lá na Alemanha. Deus já tinha usado o alemão para inventar a imprensa, o tal de Gutenberg. E o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Porque Deus deu a tradução e Deus deu o meio Cenário. para acontecer. Então, a primeira, aí ficou mais fácil. Por causa da Bíblia, as pessoas aprenderam a ler. Então, muita gente não gosta do cristianismo, não gosta da Bíblia, mas foi a leitura da Bíblia que trouxe, assim como eu falei, o cristianismo que trouxe a mulher para o seu real papel, devido ao papel na sociedade, foi a Bíblia que trouxe a alfabetização. Se hoje a boa parte da nossa sociedade é alfabetizada por causa do cristianismo. Foi o cristianismo que trouxe. E aí ele aproveita. E aí a Bíblia começa a ser espalhada primeiro pela Alemanha, depois começa a ser espalhado por outros países. Junto com Lutero, mais um pouco adiante, vem Calvino, e vem outros. Lutero, é igual quando você fala assim, né? A independência do Brasil foi 7 de setembro com Dom Pedro. Mas não foi, porque junto com Dom Pedro tinha outros, né? A esposa de Dom Pedro, quando Dom Pedro viaja do Rio para São Paulo, Dona Leopoldina, ela é que era a regente, e ela que assinou, no dia 5 de setembro. Ela que assinou a independência, ele só levantou a espada, mas ele era o imperador. Durante muito tempo, a independência do Brasil era comemorada dia 12 de outubro, que era o aniversário de Dom Pedro. E depois é que voltou para 7 de setembro. Então, essas datas elas são muito... Né? 31 de outubro de 1517 foi quando Lutero afixou ali. Mas a coisa levou, e aí as ideias dele foram tomando conta da sociedade. Pastor, eu tenho uma dúvida. Como que era organizada a sociedade alemã nessa época? Assim, porque o senhor estava falando sobre a aceitação das pessoas, né? E se essa organização contribuiu, né, de forma positiva para que as ideias de Lutero fossem mais aceitas, né? Como era essa organização?
Naquela época não existiam os países como temos hoje, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, né? E existiam, assim, cidades, e essas cidades se aglomeravam numa organização maior. Então tinham esses líderes das cidades, os aglomerados. A maioria deles, se não todos, eram dependentes do Papa de Roma. O Papa de Roma mandava, não era só um poder religioso, era um poder também financeiro, político. E os líderes desses locais já estavam começando a ficar incomodados porque Roma estava roubando dinheiro. Com esse negócio de vender, nessa época estava se construindo a Catedral de São Pedro, no Vaticano, que tem até hoje. E eles falaram, peraí, mas o dinheiro o pessoal produz, eles vêm e levam. Então já existia um ambiente político em que os governos já estavam querendo independência lá de Roma. E eles nem poderiam, quem estava pagando nem poderia ir a essa catedral, né? As pessoas dessas regiões não poderiam. Naquela época era muito complicado. Então, quando Lutero vem com essa ideia religiosa, espiritual, de voltar à Bíblia, o governo, vamos dizer assim, eu estou simplificando, né? Quem governava naquela época gostou da ideia. Tá aí, cara, eu quero me libertar de Roma. Então, começou a apoiar Lutero. Então, Lutero teve um apoio do governo. Você vai ver isso naquele filme Lutero. E aí as pessoas começaram, o povo que estava se sentindo oprimido, porque era uma opressão muito grande, começaram a gostar da ideia. Né? Até os padres começaram a gostar da ideia, porque o padre não podia casar. Mas Lutero falava, peraí, na Bíblia não tem nada que diz que não pode casar. Tanto é que Lutero depois se casou. Sim. Né? Ele se casou com uma ex-freira. Sim. Na verdade, quando lá nessa ex-freira, o convento que ela morava se identificou com a proposta reforma, né? Todas saíram e se casaram. Um dos últimos a casar foi com Lutero, né? Ela se chamava Vambora, né? Vambora não. Bora. Catarina Vambora. Ele se casa com ela, tem filhos, né? E assim vai. Então, por exemplo, isso foi uma libertação. Eu posso casar, quer dizer que não é pecado? E ele começa a bater no ponto de que temos que voltar para a Bíblia, voltar para a palavra. Mas a pessoa fala, mas como? Que palavra? Eles não Que tinham Bíblia? acesso. Vamos ler. Aí ele começou a popularizar a Bíblia. Hoje você tem Bíblia no supermercado. Sim. Está na fila do caixa, tem uma Bíblia ali. Hoje você tem Bíblia na internet, várias versões, né? Então a gente pode assim, entender que uma parte dessa aceitação, ou grande parte dela, foi motivada por interesses próprios pessoais, como casamento, etc. Sempre, quando algo acontece de mudança, ela não é por uma ideia simples. Por exemplo, a independência do Brasil. Não é porque eu não quero ser tutelado por Portugal. A independência do Brasil é porque os empresários brasileiros tinham que pagar impostos para Portugal. Lembra da Dom Tiradentes, aquela história toda, que eles pegavam, né? 1/5, 20% do ouro o governo português pegava. Então, economicamente, existia uma pressão. Né? Socialmente existia uma pressão, as pessoas estavam se sentindo escravizadas. Politicamente existia uma pressão. Então, Deus, quando faz, ele não faz uma coisa única. Ele cria um cenário. Né? Hoje, não tem jeito a gente não falar de eleição agora. Hoje as pessoas estão votando contra ou a favor princípios, mas não é só os princípios. Tem muita gente que está votando contra os princípios de Deus, né? A favor do aborto, a favor enfim, da censura. Não é porque ele quer o aborto, mas é porque ele tem um emprego que ele não quer perder. Sim. Ele tem uma boquinha que ele não quer perder. Né? Ele tem aquele emprego na universidade que ele não quer perder. Então há um ambiente. Um cenário. Deus trabalha sempre por cenários. Sim. E Deus move nesse sentido. Então, a sociedade, de início, alemã, depois foi para a Suíça, e depois se espalhou para a Europa quase toda, queria isso. Sobrou um lado da Europa, que é o lado latino. Portugal, Espanha, Itália e França. Esses hoje, 4 países, né, eles continuaram fiéis a Roma, por causa da língua, toda essa língua, italiano, francês, espanhol e português são de origem latina. E também por causa de interesses.
Só que aí, quando a gente fala reforma e contra-reforma, não é só uma briga religiosa, é uma briga de interesses também. Sim. Só para finalizar agora essa questão do Lutero, tem também algo muito famoso que são os 5 solas, que também está dentro, né, lá das teses. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa questão? É uma coisa que é importante, quando a reforma protestante aconteceu, essa equipe toda era chamada, o povo todo, né, que aderiu a essa ideia, eram chamados de protestantes porque protestavam contra os princípios da Igreja Romana. A proposta de Lutero não era sair da Igreja Romana. A proposta de Lutero era consertar. Era reformar Era mesmo, né? reformar. Sim. Mas a Igreja Romana não aceitou, porque ia perder o dinheiro, os benefícios, o poder, né? Hoje a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a maior proprietária de imóveis do mundo. Não tem nenhum bilionário que tenha mais imóveis no mundo do que a Igreja Católica Apostólica Romana. O Vaticano tem um banco. Então, lá atrás, há 500 anos atrás, eles não queriam perder isso. Então, eles não concordaram. A discordância deles não era uma discordância de princípios ou de ideias. Eles combatiam as ideias dos princípios de Lutero para não perder o poder. Sim. Muito comum hoje, né? Então, era isso. Quando ele começa a avançar, esses países concordaram e outros países não, esses 4 que eu falei. E eles geraram uma coisa chamada contra-reforma. A contra-reforma começa a perseguir os reformadores. E aí tem coisa muito séria, por exemplo, a famosa noite de São Bartolomeu, quando os protestantes foram presos nos postes em Paris, encharcados de óleo e botaram fogo. Os corpos desses protestantes queimando iluminaram a cidade de Paris, a noite de São Bartolomeu. Por causa disso, muitos fugiram. Por exemplo, em 1555, chega aqui no Brasil um grupo chamado Huguenote. Os huguenotes eram franceses que estavam fugindo da contra-reforma francesa. Chegaram no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e eles estabeleceram a primeira colônia protestante de todas as Américas, do Canadá à Terra do Fogo, 1555. Villegagnon, tem até a ilha de Villegagnon, aqui no Rio de Janeiro, se estabeleceu ali e implantou uma congregação. Quando os portugueses souberam disso, eles vieram e destruíram. E aí, a primeira congregação protestante de todas as Américas, que era aqui no Rio de Janeiro, foi dizimada. Mataram esses franceses, alguns fugiram, alguns viraram a casaca, né, se desconverteram e mataram muitos índios. E no Brasil, a igreja evangélica só voltou 300 anos depois, 1800 e tanto. Então, isso levou 300 anos para a igreja evangélica. Como eu falava, naquela época eles eram chamados de protestantes, porque eles protestavam. Hoje, esse título protestante não cabe mais a nós, porque nós não protestamos contra nada. Nós nos posicionamos. A gente também seríamos mantenedores, a gente tenta manter o que foi feito na reforma. Não tem nada a ver com a igreja católica. Ela segue a linha dela e eu sigo como evangélico. Então nós somos evangélicos. Protestante é uma informação histórica. É igual no Brasil, né? Lá atrás tinha os abolicionistas. Mas a escravatura já foi... Ninguém é mais abolicionista, né? Lá atrás tinha os que lutavam pela independência, mas essa história já morreu, não tem ninguém que... Não, nós somos brasileiros. Então hoje nós somos evangélicos, não somos protestantes mais, né? Quando Lutero, aí não foi só Lutero, né? Enfim, criou-se dentro da reforma protestante 5 princípios básicos, que a gente chama de 5 sola. Sola é uma palavra latina que quer dizer somente. Então, são as 5 bases da reforma protestante, né? Eu vou falar sobre elas. A primeira é a sola fide, ou seja, somente pela fé. A base é Romanos 1,17, como dizem, o justo viverá da fé. Ou seja, para nós alcançarmos a salvação, não há preço nenhum a pagar. Eu não preciso pagar dinheiro, eu não preciso subir escada de joelho, eu não preciso fazer
promessa, penitência, é fé. Eu creio na minha salvação através de Jesus. Ponto. Então, a primeira base da reforma protestante é a sola fide, somente pela fé. A segunda é a sola gratia, ou seja, eu creio e não preciso pagar nada, porque a graça de Deus é que me alcançou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, não tem que pagar nada. Eu creio e não tenho que pagar nada. Sola fide, sola gratia, né? Terceiro é sola escritura, ou seja, somente pela Bíblia. Por quê? A igreja romana, eu vou falar, a gente tem que confrontar esse aspecto, né? A igreja romana hoje não se baseia só na Bíblia. Ela se baseia nas encíclicas papais, em documentos. Por exemplo, a igreja católica defende a Imaculada Conceição de Maria. Primeiro, ela defende a virgindade eterna de Maria. Maria foi sempre virgem. É baseado em quê? Na Bíblia? Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Então ela não poderia continuar virgem tendo irmãos. Até no nascimento de Jesus ela perdeu a virgindade dela. Mas a igreja católica defende que Maria é a Virgem Maria. Baseado na Bíblia, não baseado em escritos. A Bíblia, a igreja católica, por exemplo, crê que Maria ascendeu aos céus. Né? Tem Nossa Senhora da Assunção, que Maria ascendeu aos céus, não morreu. Baseado em quê? Não é na Bíblia. Então você, né, vai buscando, os princípios católicos não são baseados na Bíblia. A reforma protestante diz que é só a Escritura. Tudo que nós cremos, nós evangélicos, está na Bíblia. Isso. Se não está na Bíblia, nós não cremos. Até tradições a gente respeita. Né? Nós respeitamos a história de Inácio de Loyola, nós respeitamos a história de alguns que a Igreja Católica chama de santos, né? São Francisco de Assis. Para nós é um homem muito especial. Ele dedicou a sua vida no trabalho de ajudar as pessoas, um homem digno de respeito, de honra, de estudar a vida dele. Mas ele não é santo. Então respeitamos, mas a nossa base é a Bíblia, é só a Escritura. O quarto solo é solus Christus, ou seja, somente através de Jesus. É Ele quem nos dá a salvação. Já a Igreja Católica não crê nisso, ele crê que Maria é tão santa quanto Jesus. Peça a mãe que o filho atende. Né? Pessoas oram para Maria, oram para santos. Tem uma burocracia, tem um intermediário tremendo. E nós podemos falar direto com Jesus. É Jesus o Cristo. E não só isso, né? Não só a questão de Maria, mas a sua própria salvação está condicionada ao seu batismo. Que Cristo não seria o único caminho para você receber a salvação, mas você também precisaria cumprir outros requisitos, né? Na Igreja Católica, você só vai para o céu se você for batizado na Igreja Católica, se você participar da Igreja Católica. Tanto é que quando alguém é excomungado, ou seja, perde a comunhão da Igreja Católica, essa pessoa, de acordo com eles, é arriscado o livro da vida. Ele não pede só a comunhão, ele pede o acesso ao céu. Porque o acesso ao céu não é através de Jesus, é através da igreja. Sim. E nós não cremos nisso, nós cremos que o acesso é através de Jesus. A igreja é um instrumento de Deus para o mundo, mas não é através da igreja. Por exemplo, estamos orando agora para que o Senhor faça uma intervenção aqui no Brasil. Né? Se a nossa oração for atendida e houver vamos dizer assim, um resultado benéfico aos princípios de Deus, né? Ninguém vai poder falar, foi a igreja. Não, foi a igreja não, nós oramos, mas foi Jesus. Né? E o quinto é só lhe deu glória, ou seja, toda a glória é dada somente a Deus. Por isso, não sei se você percebe, sempre que eu termino minha palavra, eu falo, ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque a glória é dele, nós somos instrumentos, nós não somos nada. Então são 5 solas, né? Fé, graça, Bíblia, Cristo e louvor só a Deus. Essa é a base. Fora disso, a gente não quer saber de nada. Uma coisa que é importante, o João falou no início, né? Ou alguém falou, a questão da separação da igreja do Estado. Sim.
a reforma protestante prega, e nós defendemos isso, que igreja não tem que se misturar com o Estado. O que quer dizer isso? Igreja não depende das benesses do Estado. Igreja não vai se meter no Estado. Então quer dizer que um crente, um pastor não pode ser um político. Pode, como cidadão. Pessoa física, né? Mas ele não vai misturar a igreja. Então quer dizer que quando ele está lá, ele não é crente. Não. Nós somos crentes em qualquer lugar. Se eu sou pastor no meu trabalho, na minha vizinhança, no mercado, na farmácia, na padaria, e se eu for político, eu vou ser lá. O fato de nós entendermos até hoje, né, que o Estado é laico, ou seja, o que é laico? Não é clérigo, o Estado não é ligado à igreja, é uma base da igreja evangélica. Mas eu não sou laico. Eu sou cristão, não sou cristão de domingo, eu sou cristão todo o tempo. Então, se eu for um político, antes da reunião eu vou querer orar. Se eu for um político, eu vou defender os princípios bíblicos. Se eu for um político, eu não posso defender o aborto. Se eu for político, eu não posso defender a censura. Se eu for político, eu não posso defender a liberação de drogas. Porque eu sou político, mas antes de tudo eu sou cristão. Se eu sou cristão e eu tenho uma empresa, eu posso encher minha empresa de nomes de Deus. Então não é a instituição, mas são os princípios. Sim. Se eu sou um cristão e eu tenho um cargo no governo, eu posso, na minha sala, colocar uma Bíblia, colocar dizeres de Deus, porque é a minha sala onde eu estou trabalhando. Assim como alguns defendem, não pode ter crucifixo. Claro que pode. Claro que pode. A igreja, ela caminha junto com o governo, mas nem o governo depende da igreja, nem a igreja depende do governo. Não pode, um pastor não pode ir para o púlpito e defender um político outro. Não, a gente não vai para o púlpito defender fulano ou beltrano. Mas nós vamos para o púlpito, sim, defender princípios. E vamos falar de política, sim, porque a igreja não é um ET alienado da sociedade. Faz parte da cultura. Então, nós, como pastores, vamos defender os princípios. Até eu digo, se eu não falar de política hoje, amanhã eu posso ser proibido de falar de Bíblia. Era isso exatamente que eu ia comentar. Acredito que a nossa situação se agravou tanto e por tanto tempo, porque a igreja teve essa mentalidade. Nós não nos misturamos com política, extremamente. Tipo, deixou de lado todo e qualquer envolvimento, eles que se entendam. Quer ver um exemplo? Quando o cristianismo veio para o Brasil, através da igreja romana e depois através das igrejas evangélicas, né? Por exemplo, vou pegar as igrejas evangélicas. Chegaram no Brasil e todo mundo pensar o ano 1800. Todos eles vieram e implantaram escolas. Porque a educação veio através do cristianismo. Tanto é que nos países que não têm cristianismo, o povo é analfabeto. Então, se você é contra o cristianismo, acho que você deve sair da escola, sair da faculdade e nunca mais ler e estudar. Porque literatura, ensino, estudo, veio através do cristianismo. É só ver os países que não são cristãos que não têm ensino. Bem, quando a igreja evangélica veio para o Brasil, ela trouxe colégios. Os colégios católicos, os colégios evangélicos, você tem lá, tinha o Bennett, da igreja metodista. Universidade também, né? Você tem uma A PUC, por exemplo. A PUC, que é católica, né? Então, só que a igreja, especialmente a igreja evangélica, começou a achar que não tem que se meter em educação, recuou. O que aconteceu? Hoje as nossas universidades estão infestadas de princípios não cristãos. Sim. Por exemplo, quem começa com jornais no Brasil foi a igreja católica, a igreja romana e depois os protestantes, os evangélicos. Mas a igreja se afastou da mídia. Hoje a mídia está infestada de princípios não cristãos. Então, o fato da igreja errou, porque a gente brinca que tem a teoria dos gases, né? A teoria do gás é assim, nada fica no vácuo. Se você tira uma coisa, a outra toma lugar. Então, quando a igreja recuou da educação, recuou da mídia, recuou da música, recuou da dança, né? Você vai ver na Bíblia, Miriam dançou, o povo de Israel dançava, o povo de Israel é muito festivo. Como a igreja recuou da dança, não pode dançar, o carnaval toma conta. Por que o carnaval está recuando agora? Porque a igreja está avançando na dança. Quando a igreja recuou da música, né, em que a música, vamos dizer assim, eclesiástica, especialmente a música romana, é
quase que uma marcha fúnebre. Se afastou do povo, que é um povo alegre. Aí o que aconteceu? A música popular tomou conta. Sim. Hoje que a igreja está avançando, as produções das igrejas são muito melhores do que ou muito melhores e maiores em quantidade do que as produções do mundo. Você vai ver um cantor do mundo lança um clipe por ano, 2. Aqui a igreja evangélica é todo o tempo. A igreja pequenininha está lançando clipe. Tá? Hoje tem muito mais música evangélica no mercado do que música não evangélica, porque a igreja está avançando. O fato da gente não se misturar não quer dizer que a gente não vai influenciar. Eu acho que algo essencial nisso é a gente não... o que resume isso, pode ser dito, é que a gente não está ligado institucionalmente. Porque talvez essa ligação institucional que aconteceu lá atrás, isso muitas vezes deixa a igreja numa posição em que ela perde o confronto. Porque quando ela vê algo de errado, em vez de ela confrontar, ela tem algo ali que ela tem a dependência do governo. Então a gente pode influenciar, mas não ter essa ligação institucional, né? Por exemplo, aqui em Niterói, várias vezes a gente se reuniu com o prefeito, pastores, e eu sempre tive uma postura crítica, né? Falando nós não concordamos com a ideologia de gênero dentro das escolas. Mas muitos, até pastores, que tinham cargo na prefeitura para ganhar um salário mínimo, 2 salários, ou às vezes até salários maiores, não tinham autoridade para confrontar a prefeitura, porque eles eram empregados dela. Sim. Nós, todas as vezes que a gente vai no político, agora lá em Maringá, apesar de ser uma cidade quase do tamanho de Niterói, eu já tive o prefeito 2 vezes. Então não vamos lá para o prefeito, não queremos nada não, nós queremos orar pelo Senhor. Quando a igreja tem aquela dependência, eu vim para pedir 1000 tijolos, eu vim para pedir para asfaltar a rua, a igreja fica dependente, eu vou criticar, eu vou perder o asfalto. Então a gente não pode ficar dependente, mas a gente tem que ser influente. Agora eu queria trazer, né, até algo que está no livro, foi falado, em que quando Lutero apresentou tudo aquilo, ele não tinha a revelação completa. Até porque, creio eu, depois de 1200 anos desse tempo sombrio da igreja, desse tempo em que o Estado e a igreja estavam colados, estavam pregando algo que não estava na palavra, é difícil você ter a revelação completa. E até no livro Uma Igreja Apostólica Profética fala sobre a restauração dos 5 ministérios, né? E cada ministério foi restaurado, né, em um momento exato da história em que isso é muito bem explicado dentro do livro. O senhor poderia dar um pouco para a gente? Porque quando o milênio da escuridão tem mais de 1200 anos, Satanás foi tirando todos os princípios bíblicos. Vamos voltar lá no Velho Testamento. Quando Moisés foi usado para tirar o povo do Egito, depois de 420 anos, o difícil não era tirar o povo do Egito, o difícil era tirar o Egito do povo. Sim. A igreja ficou voltada para a igreja romana durante 1200 anos. Então, mesmo depois da reforma, ali começa a restauração. Mas a restauração está acontecendo até hoje. Até hoje nós vemos influência da igreja romana dentro da igreja evangélica. A gente vê coisas que não são exatamente como deveriam ser na Bíblia, por causa da influência. Assim como a igreja romana influencia a sociedade, a corrupção é uma influência da igreja romana. Você pagava a indulgência e o suborno guarda. Né? Os países latinos são os países que existe muito mais a visão de padrinho. Um garoto que quer uma bicicleta pede ao pai, ao tio, ao avô. Nos países de base reformada, né? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, países de base reformada, um menino que quer uma bicicleta, ele vai trabalhar para comprar. Nós, latinos, somos muito mais dependentes de um padrinho. Por quê? É o santo que vai trazer uma benesse a partir de um pedido. Eu não tenho que me esforçar. Né? Tudo foi arrancado. Paulo fala no livro de Efésios 5 ministérios. Né? A Bíblia diz assim, Paulo dizendo nos Efésios, e ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São funções. Talvez um dia a gente possa fazer um podcast, mês que vem eu vou botar aí outra vez, sobre Temos essa ideia já. Já temos essa ideia. Qualquer oportunidade de trazer o Senhor para cá, a gente está pegando. Resumindo. Então, ministérios são funções dentro da igreja. Deus é tão maravilhoso que ele não coloca todo mundo igual. Graças a Deus, né? Então, um gosta de números, ele vai fazer física, engenharia, matemática.
outro gosta de letras, vai fazer magistério, vai fazer psicologia, outro gosta de pessoas, então, biologia. Então, Deus, dentro da igreja é a mesma coisa. Nem todo mundo tem a mesma visão. Então, o objetivo dele é trazer pessoas para a igreja, ele é o evangelista. Outros pega essas pessoas e trata delas, que elas chegam todas doentes, machucadas, é o pastor que cuida. Outro vai ensinar a Bíblia para aquela pessoa, é o mestre. Né? Outro vai pensar em unificar as igrejas, fazer um trabalho maior, esse é o apóstolo. E assim por diante. Esses ministérios foram arrancados. Mas a reforma protestante começa a restaurar. O primeiro ministério que foi restaurado dentro da igreja foi o ministério de mestre. Por quê? Lutero era professor. Sim. Ele ensinava. Então, ele converteu as pessoas, não foi falando, aceite Jesus e sai da igreja católica. Não, ele abriu a Bíblia e falou, olha só, tem um negócio aqui que eu não estava tendo, vamos estudar mais? E começou a escrever. Então, o primeiro ministério que foi restaurado foi o ministério do mestre, que a gente representa com um dedinho mínimo, que ele é pequenininho, que vai lá nos buraquinhos para fazer as verdades. Né? O segundo ministério que foi restaurado, as pessoas começaram a vir para Lutero. Mas chegaram os farrapos humanos. Porque tinham sido explorados, roubados, ensinados mal. Aí Deus restaura o ministério pastoral, que é o segundo, que é o ministério da aliança. Porque o pastor recebe as pessoas e trata. Ele talvez não seja um bom professor de escola dominical, mas ele é aquela pessoa que trata, cuida, Apacentador. apacenta. Foi o segundo ministério restaurado. Essas pessoas que vieram para a igreja e foram tratadas, elas falam, peraí, meu irmão está precisando vir também. Aí restaura o ministério evangelístico. Ele representa pelo dedo maior, que é o dedo que vai lá buscar. Restaurou o ministério evangelístico. Mas aí você restaura o ministério mestral, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, e aí a igreja parou. A igreja parou por uns 200 anos, quase 300 anos. De 1500 a quase 1800, a igreja ficou nesses três ministérios, que são, que eu chamo de igreja tripé. Tem muita igreja hoje, especialmente as igrejas tradicionais, que é uma igreja tripé. Ela tem o professor da escola dominical, que é o mestre. Ela tem o pastor que prega e visita, e ela tem o evangelista que evangeliza só. Mas a igreja tem que avançar, a igreja tem que ter poder. Então Deus restaura lá pelos anos 1800, 1900, por aí. Deus restaura o ministério profético. Aí vem, né, a Rua Azusa, País de Gales. País de Gales, aí vem os moravianos, restaura o ministério profético. Aqui no Brasil, 60, 70, vem os dons do Espírito Santo, né? E, enfim, o poder da igreja. E, ultimamente, Deus está restaurando o quinto ministério, que é o ministério apostólico. Por quê? É o ministério que une igrejas. Alguns anos atrás, você tinha feudos. Batista, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus. Né? Eu, por exemplo, era batista e minha esposa era metodista. A gente estudava no mesmo colégio, morava na mesma cidade, a gente não se conhecia. Porque eu só ia nas coisas batistas, ela só ia nas coisas metodistas. Deus mandou Billy Graham aqui em 74, vocês nem eram nascidos, né? Em 74, e aí houve um grande movimento evangelístico no Maracanã, cruzada Billy Graham no Maracanã. Aí foi quando eu, batista, conheci a minha esposa futura metodista, porque todo mundo vivia separado. Isso foi bom durante um tempo, a igreja denominacional, mas a igreja cresceu tanto que ela explodiu, ela saiu das denominações. E aí o que acontece? Deus começa a levantar nos últimos 20, 30 anos o ministério apostólico, é o ministério que une as igrejas. Então, por exemplo, quando você vê agora pessoas que estão orando, jejuando, subindo do monte, fazendo 20 dias, 15 dias, 24 horas, 12 horas de adoração por causa das eleições, tem, por exemplo, a gente está orando todos os dias, 11h30 da noite, se você quiser entrar lá no Conselho Apostólico Brasileiro, né, o canal do YouTube, 11h30 da noite, nós estamos orando 21 dias, cada dia dirigido por um líder, um apóstolo, que eu não sei nem de que igreja é. Não estou preocupado se ele é batista ou metodista. Então, esse é o movimento apostólico. O movimento do dedo apostólico que abençoa o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre.
essa restauração está acontecendo a partir da reforma protestante. Restaurou tudo? Não. Estamos restaurando a dança. Estamos restaurando a adoração. Amém. Estamos restaurando a oferta. Estamos restaurando o ensino. Nós não. O Senhor está restaurando através de nós. Tudo isso começa com a reforma protestante. Eu acho que... Eu falo um pouquinho disso nesse livro. Uma igreja apostólico-profética. Eu não sei se depois dá para a gente colocar uma legenda com o telefone, no WhatsApp, né? A gente pode colocar aqui embaixo. Você pode entrar no WhatsApp e pedir esse livro que a gente manda para você, né? Tem um curso, a gente se fala pelo WhatsApp, vai aparecer aqui embaixo Na descrição. com o telefone nosso lá. Isso aí. Eu só acho que uma coisa que demarca, que eu fiquei refletindo aqui, que diferencia bastante, né, a época, antes da Reforma Protestante até os dias de hoje, é que o homem deixou de servir a Deus olhando para si. E ele começa a olhar para o todo, né? Ele começa a olhar para as pessoas, ele deixa de pensar nos seus próprios benefícios, no que ele vai ganhar fazendo, mas ele pensa no todo, né? Que é o Evangelho, de fato. É o Evangelho quando o homem começa a não olhar para si e olha ao redor. E isso é o início da implantação do reino. O ministério apostólico, as igrejas pararam de olhar para si e começaram a olhar ao redor. Né? E é bíblico, que o Senhor fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, cada vez mais o Senhor está restaurando. E eu creio, por isso eu falo aqui nessa revista, né, nesse livro, uma igreja apostólica profética, a capa é uma noiva. Não sei se você observou aqui, né? A capa é uma noiva. Por quê? Porque eu creio que o Senhor está restaurando o enxoval da noiva. Quando o enxoval estiver pronto, aí a gente casa. Nós ainda estamos restaurando, tem pedaços de enxoval que não está pronto ainda. Eu acho legal também a gente fazer todo esse panorama histórico, porque por mais que, graças a Deus, nós não adoremos, né, pessoas como a igreja romana, mas é interessante a gente reconhecer o que essas pessoas fizeram, o que Lutero fez, o que Calvino fez. A gente até pode falar um pouco mais sobre Calvino. E aqui dentro da igreja eu costumo falar até bastante, tanto nos podcasts, tanto em conversas nossas, sobre dentro da igreja brasileira, a gente reconhecer a importância de pessoas como o apóstolo Arlindo Mendes, como Ademar de Campos, o Azaf Borba. Há pouco tempo, até o que o senhor falou, eles foram pessoas que foram meio que tiradas, descontinuadas das suas próprias denominações, porque eles começaram a falar sobre o poder de Deus, começaram a falar sobre o profético. E é muito legal para a gente, assim, enquanto jovens, a gente ter experiência de falar com o senhor, com pessoas em que participaram desse início, que desbravaram meio que um campo em que a gente não tinha antes dentro da igreja. Citando até a Valnice Milhomes, o Géser Cardoso, a Neuza Itioca, são pessoas muito importantes aqui para a igreja brasileira. Até porque quando a gente sai da nossa bolha, né, que é basicamente aqui, quando a gente está reunido entre a gente, na igreja, o tempo todo a gente vai recebendo ataques de princípios totalmente que vão contra as nossas ideias cristãs, né? Então é bom ter essas referências. Isso que vocês falaram é muito importante, porque nós temos que reconhecer. Eu uma vez falei para a apóstola Valnice, para a apóstola Neuza, falei assim, eu agradeço a vocês, porque as estradas que nós estamos percorrendo hoje, vocês abriram na mata com facão. Verdade. Então, se hoje a gente fala de batalha espiritual, como sendo uma coisa comum, lá atrás, quando se começou a falar sobre isso, foi uma luta. Eu lembro quando nós começamos a falar de cura interior, pastor Arlindo, eu, pastor Márcia, era retrocesso oculto, era hipnose, ninguém acreditava nisso. Crente precisa ser curado, aceitou Jesus, acabou. Mas como as pessoas começaram a ver que as pessoas aceitaram Jesus, iam para a igreja e continuaram doentes, continuaram com medo de andar de avião, com medo de andar na rua, com medo de casar, com medo de ter filho, e irritada, não sei o quê. Então não houve uma cura. Sim. Aceitar Jesus é o início de um processo. Hoje em dia todo mundo entende. E até estão buscando em outros meios, né? Hoje tem o coach, hoje tem não sei o quê. Lá atrás, quando a gente começou a falar de cura interior, hoje essa estrada está pavimentada. A estrada de cura interior. Então nós temos que olhar as pessoas que nos... hoje nós temos liberdade no Brasil, ainda temos, e vamos continuar tendo, né? Quando nós temos liberdade no Brasil para abrir
uma porta da igreja, eu fui da época que a gente botava um alto-falante do lado de fora e as pessoas davam um tiro, jogavam pedra, furavam pneu de carro. Eu fui membro de uma igreja, a Igreja Batista em Caraí, que os carros paravam ali e os civis vaziavam o pneu de carro porque não queriam a igreja. Quando eu fui para o colégio, tinha 2% de evangélicos no Brasil. Hoje nós estamos beirando a 35, 40. Então, o que nós somos hoje é tudo do que foi para trás. E eu tenho pena daqueles que acham que estão inventando a roda. Verdade. A gente não está inventando a roda, a gente está fazendo um pneu melhor. Sim. O João comentou isso em um dos episódios anteriores, que ele falou sobre não é saudável nós vivermos de emoção em emoção, de avivamento em avivamento, né? Como se a igreja só estivesse viva nesses momentos, quando surgem grandes homens, grandes mulheres que estão mais à frente, mas que que o certo é manter, nós termos um avivamento, como aconteceu com Paulo e todos os, eles conseguiram manter por 300 anos tudo isso. Por 300 anos a igreja foi uma igreja saudável, que se ajudava e tudo mais. Acredito que isso que o Senhor está falando é bem importante, que ainda que não haja um avivamento agora tão grande como aconteceu na época do Senhor, isso foi o que abriu o passo para o que nós temos agora e que temos que manter. Não acredito que tenha que surgir um novo, mas temos que manter o que já está vigente. Isso que você falou é muito importante em dois aspectos. Primeiro, eu creio que é uma mudança no conduzir de Deus para a igreja no Brasil. Não que Deus tenha mudado, mas uma estratégia nova. Alguns anos atrás, a gente ficava dependente de grandes nomes. Se o fulano de tal fosse fazer um congresso, todo mundo ia. Hoje, Deus não está dependendo de grandes nomes. O louvor hoje não é feito pelas grandes bandas, os grandes cantores. Os melhores louvores são feitos naquela igrejinha de 100 membros, 80 membros, por 3 jovens, mais um cara no violão e outro no carrom. As boas palavras de ensino não são os fulanos de tais. É um pastorzinho de uma igreja. Deus está usando hoje as igrejas, a igreja de uma forma geral. Isso é um aspecto tremendamente importante. Outro aspecto que eu acho importante, eu tenho falado que a igreja perdeu a guerra do discurso. Não é incomum a gente ver um jovem que passou 18, 20 anos na igreja, ouvindo os princípios de Deus, vai para a universidade, com 6 meses ele joga tudo por terra. Porque o discurso da mentira, esses dias mesmo eu vi um político falando que a avó dele ensinou que a mentira voa e a verdade engatinha, e por isso o político tem que mentir. É só você colocar um podcast que tem esses dias. Então a mentira ela é muito bem aceita. 6 meses de mentira podem derrubar 20 anos de verdade. Porque é discurso. Agora, quando existe uma experiência, não há discurso que arranque ela. Eu sei a história dessas duas aqui. Quando vocês têm experiência da cura da sua mãe, qual o discurso que vai derrubar isso? Quando vocês têm experiência de que Deus sustenta vocês financeiramente, emocionalmente, além do que o natural, que discurso vai derrubar isso? Quando o João que está aqui ouve o testemunho do pai dele, da mãe dele, que a gente conhece o testemunho do pastor Júlio, que foi tirado das drogas, que discurso derruba isso? Então nós temos que, como igreja, buscar experiências. Porque tem uma música que a gente cantava antigamente, que um louvor que falava assim: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Mas quando se conta eu esqueci a letra. Quando se conta o que eu senti, ninguém vai arrancar de mim. Então a igreja tem que caminhar hoje, não é aquele culto que você vem, canta 3 músicas, tem uma palavra, faz a oferta e vai embora para casa. Não. Hoje nós temos que ter oportunidade para deixar Deus agir.
Eu entrei angustiado e saí aliviado. Eu entrei doente e saí curado. Eu entrei confuso e saí esclarecido. Eu queria me suicidar e Deus me deu vida. Eu ia namorar um garoto endemoniado e Deus falou para não. Porque essa experiência ninguém vai arrancar de você. E esse é o caminho da igreja, é a experiência. Eu acho que isso que o senhor falou primeiro, né, do destaque que você fez da fala de Lorena, tem muito a ver que as pessoas não estão... não leem a Bíblia, né? Eu conheço, assim... Não que a nossa igreja seja melhor, mas assim, o nosso convívio, os jovens da nossa igreja, a gente tem uma mentalidade de princípios e de conhecimentos de palavras diferentes. Claro que a igreja, né, nas escolas dominicais, as palavras que o Senhor pregou, que pregava, que a pastora Márcia pregava também, hoje com o pastor Júnior e a pastora Maria, de ensino, são muito fortes, né? E também os nossos pais, eles reforçavam isso muito com a gente em casa, meu pai, minha mãe, a gente sempre pegou a Bíblia para ler. E a gente vê esse afastamento hoje do cristão com a palavra, e quando o Senhor fala de que o que está sendo referência hoje, o bom pastor está sendo aquele pastor da igreja pequena, que não é um grande nome, eu acho que isso tem a ver também sobre resgatar a palavra, né? Quando diz que Jesus morre na cruz e o véu é rasgado, então a gente tem um livre acesso. Né? Então, eu acho que falta por as pessoas não estarem lendo a palavra e não terem esse conhecimento de que, caramba, eu posso alcançar esse nível, sabe? Eu posso alcançar esse nível de pregação, eu posso alcançar esse nível de aconselhamento, de intimidade com Deus. Eu acho que isso vem muito também porque as pessoas não leem a Bíblia, então elas não têm esse conhecimento, elas não têm essa noção, essa perspectiva, né, para além. Muitas vezes o ensino da palavra não é prioridade. Isso. Eu me lembro que um senhor que se converteu aqui na igreja, muitos anos atrás, ele se converteu e começou a estudar. Aí uma vez ele conversando com um colega de trabalho, o colega perguntou, quantos anos você tem de igreja? Ele falou, 6 meses. Eu falei, cara, você sabe mais Bíblia do que eu estou 10 anos na igreja. Pois é, uma coisa que me preocupou durante a pandemia, a igreja tinha uma série de atividades. Com jovens, louvor, blá. Teve que cortar. A primeira coisa que cortou o estudo bíblico. Porque não pode cortar a reunião dos jovens, não pode cortar a reunião das mulheres, não pode cortar o culto de louvor e oferta. Cortou o estudo bíblico. Então nós temos que voltar à palavra, entender a palavra. Não é saber ler a palavra, né? Em vários lugares eu vou pregar, eu falo, abre Abacuque, um olha para o outro assim, achando que eu falei palavrão. Né? Amós, o que é Amós? Nós temos que conhecer a palavra. Por quê? É como um advogado que não conhece lei, é como um pedagogo que não conhece a teoria do ensino, é como um administrador que não conhece lá Ford, Taylor, esses caras. Tem que estudar. Sim. Se você não estudar, você vai ser um curioso. E aí o primeiro que fala com você está errado, fala, agora não, está errado. Não está não, peraí, aqui na Bíblia fala isso. Tem um texto que Paulo diz assim, que nós temos que estar preparados para explicar a qualquer um que perguntar a razão da nossa fé. O que você crê em Jesus? É porque o pastor falou. Não, eu creio em Jesus por causa disso. Por que você vai à igreja? Porque a mamãe manda. Não. Então nós temos que estar prontos para explicar a qualquer um que questiona a razão da nossa fé. Como é que a gente questiona? Pela experiência, pela palavra. Você tinha falado um pouquinho de Calvino, né? Só para resgatar isso. Calvino e Lutero foram quase que contemporâneos, né? Mas existe uma diferença entre Calvino e Lutero forte. Lutero foi um teólogo, Lutero foi um professor de seminário, ele trabalhou a parte espiritual. Calvino foi um reformador prático. Ele atuou diretamente na sociedade. Por exemplo, a cidade de Genebra hoje, ela foi fundada não, ela foi organizada por Lutero, por Calvino. Ele passa por Genebra para seguir adiante a viagem, alguém fala, não, ajuda a gente aqui. Como é que a gente vai organizar a cidade? Então, Calvino foi o homem que trouxe a visão reformada para a sociedade. Quem vai em Genebra, você vai ver um monte de monumentos ou em homenagem a Calvino, porque Calvino mudou a sociedade da Áustria, a sociedade de Genebra. Então, Calvino, além de ter trabalhado com tese, ele foi um reformador prático. Muito mais do que Lutero não se meteu em organização social, não se meteu em comunidade, não se meteu na cultura até sei. Mas Calvino não, Calvino propôs uma reforma prática.
poder, prefeitura, como é que organiza, como é que é a educação, como é que é a saúde, como é que é a administração. Então, Calvino foi um reformador prático. Basicamente é assim. Sim, e hoje em dia a gente vê Genebra e Zurique, que sempre são as duas cidades assim, que estão disputando entre as cidades com a melhor qualidade de vida do mundo, né? Até hoje, né? Até nisso, né, o protestantismo atua fortemente na questão social. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se você pegar, tem um estudo de até uma pessoa que fez uma tese de mestrado, pegar os países do mundo e ordenar por qualidade de vida, maior qualidade de vida até a menor qualidade de vida, você vai ter 3 blocos distintos. Um bloco de pior qualidade de vida são os países não cristãos. Não estou dizendo cidade rica ou não, estou falando de Dubai, estou falando de Emirados. Então, os povos de pior qualidade de vida são os povos não cristãos. Você tem a África, você tem a Ásia, você tem alguns países. O segundo bloco, que são os países quase da maior qualidade de vida, são os países cristãos católicos. Você tem Portugal, você tem Espanha, você tem Itália, você tem a própria França. E os países que têm a maior qualidade de vida no mundo são os cristãos evangélicos. Portugal, Canadá, Alemanha, Áustria, Suíça, Austrália, são os países cristãos protestantes evangélicos. Tem alguns pontos fora da curva, por exemplo. Japão é um país de qualidade de vida e ele é um país não cristão. Só que Japão só se tornou um país de qualidade de vida a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos colocou lá dentro a cultura americana. Então, até pela economia, você tem que optar por Jesus. Eu acho que isso é muito sintomático, porque até vídeos países não endossando muitas coisas que aconteceram nas épocas das colonizações, mas países colonizados por países católicos sempre tiveram aquela questão do extrativismo, de sempre meio que roubar as coisas para ir para a metrópole. Os países em que, principalmente a Inglaterra, que era o principal nome protestante, que tinha essa questão da colonização, isso daí é acho que a principal diferença entre protestantismo e catolicismo é a questão do trabalho. Calvino traz muito isso sobre o trabalho engrandece o homem, a questão do lucro, e a igreja sempre valorizava o ócio. E trazendo para as colonizações e tudo mais, são justamente os países colonizados pela Inglaterra que conseguiram saltar, né? Servir os Estados Unidos e a Austrália. E aí a gente vê, eu vejo muito forte isso, essa mentalidade que eles tinham há muitos anos atrás. Eu não lembro exatamente o nome, que tinha Marcha para o Oeste, tinha todas essas coisas. Existia uma questão nos Estados Unidos em que eles estavam querendo expandir, antes eram as 13 colônias, e que eles queriam trazer mais ingleses, né, para os Estados Unidos para trazer essa questão. E eu acho muito interessante o que eles fizeram. Eles venderam grandes propriedades por $1. E esse $1, na realidade, era um investimento para que pessoas pudessem vir, trazer, cultivar, trazer coisas da Inglaterra, indústria e tudo mais. E foi isso que povoou e gerou a economia do país. A própria Austrália, eu acho que é até mais sintomático, porque a Austrália era o lixo do Império. O que ia para a Austrália eram as prostitutas, eram os bandidos, eram tudo isso. E mesmo assim, através da cultura dele, eles conseguiram transformar num país desenvolvido. A cultura protestante, vamos dizer protestante, é a cultura que, em inglês, o self-made man, o homem que se faz por si, ou seja, não é que ele seja um Deus, ele não depende de Deus, mas ele depende dele. Eu trabalho, eu prospero, eu estudo, eu prospero. A filosofia católica romana diz o seguinte: eu vou depender do santo, do padre, da igreja, da Virgem Maria. Então, eu sou dependente, eu não vou agir. Isso traz para o Estado também. O garoto, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, né, se ele quer uma bicicleta, ele vai entregar pizza, vender jornal e lavar carro para comprar uma bicicleta. E ele sabe que se ele não produzir, ele não avança.
Então, até comparando com o socialismo e o comunismo, é algo de moda, né? Em que o Estado é que fornece as coisas para a pessoa, isso é um absurdo. Porque quem é que sustenta o Estado? Né? Tem uma frase da Margaret Thatcher que ela diz que o socialismo sobrevive enquanto o dinheiro dos outros existir. Eu não preciso produzir. Se eu trabalho muito, você trabalha pouco, não vamos ganhar a mesma coisa. Não tem lógica isso. O cristianismo diz, e a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós temos que entender que vai depender de nós. Você deixou de ir a muitas festas para estudar. Então você está fazendo uma faculdade. Você vai concluir a faculdade, você vai ter uma profissão, daqui a alguns anos você vai ter uma qualidade de vida com seu esposo, com seus filhos, melhor do que o cara que nunca estudou. Claro! Aí depois ele vai falar, capitalismo, não é capitalismo, não, é trabalho duro e pesado. O capitalismo é solução, não. Porque tem homem, tem pecado, tem justiça. Capitalismo, socialismo, comunismo, qualquer ismo tem injustiça. Mas nós temos que pensar nos princípios. Os princípios são eu vou ser beneficiado pelos meus esforços. E não vou ficar dependente dos outros. E o que a Bíblia fala, por exemplo, o princípio dos princípios da religião, do protestantismo foi aquelas cidades-estado, você se desligar de Roma. Por que eu vou depender de Roma? Eu não preciso depender de Roma. As independências foram trazidas a partir de princípios bíblicos. E nós temos que preservar isso. Nós temos que ensinar vocês, jovens, vocês, aos filhos de vocês, aos filhos de vocês, que é assim, né? Você trabalhou, estudou, você vai ser remunerado e vai ter resultado. Se você não trabalhou e não estudou, você vai ter problema dentro de casa. Uma arruma a cama, outra não arruma a cama. Uma lava a louça, outra não lava a louça. Um ajuda, outro não ajuda. Vão ter resultados diferentes. E essa é a visão bíblica. A Bíblia sempre diz isso, né? Se você for fiel a Deus, você vai ter retorno. Se você não for, você vai ter um retorno ao contrário. Sim. E essa questão política e espiritual está muito interligada, que foi o que a Lívia trouxe do pouco conhecimento bíblico que muitas vezes tem dentro da igreja brasileira. Isso tem muito a ver com a cultura assistencialista do catolicismo. Por quê? A Bíblia diz que nós temos livre acesso, através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Só que o assistencialismo nos traz essa dependência de sempre depender do líder espiritual, daquela figura para você chegar a algo, não é? E agora a gente vai estar finalizando, né, chegando mais ao final do nosso podcast, já estamos há mais de 1 hora falando. É muito bom, tivemos uma aula aqui com o apóstolo Luiz. Vocês querem trazer mais alguma coisa? Não? Só antes de finalizar, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra de encorajamento para quem está novo na fé, para quem ainda não tinha conhecido toda essa história da igreja, para pessoas que estão passando algum problema espiritual, algum problema familiar, que possa estar, porventura, escutando esse podcast, para fortalecer. Até mesmo quem se interessar mais sobre o assunto, quem quiser, tiver mais dúvidas e quiser realmente se basear pela Bíblia, como o Senhor sugere, como o Senhor dá esse conselho. Eu gosto muito de estudar. Deixa eu falar para você, eu gosto muito de estudar. Então, hoje em dia está muito fácil. Antigamente, para estudar, você tinha que ir numa biblioteca. Hoje você tem que procurar na internet. Mas à medida que está muito fácil, está muito perigoso. Porque você vai abrir a internet é o seguinte, é um quadro mural na rua, que cada um chega e cola um papel. Você não sabe quem colou. Então você tem que buscar referências. Você vai buscar referências. Então, quem é que escreveu? Eu costumo dizer que você tem que saber da história da pessoa, tem que saber do pedigree. Quem escreveu? Fulano. De onde é o fulano? Não sei. Fica com o pé atrás. Busca quem é. Tem muitos livros sobre a reforma protestante, tem muitos livros sobre a história da igreja. Se você quiser entrar em contato comigo, anota aí o WhatsApp. 21 é o código 98757 1555. 21 98757 1555. Pode mandar mensagem, você tem liberdade de mandar mensagem quando quiser, como eu tenho liberdade de não te responder. E esse livro é um bom livro para você começar.
começar. Eu falo sobre a história da igreja, desde lá de Atos dos Apóstolos até os dias atuais. Né? Vale muito a pena. Eu quero incentivar você a estudar. Porque muita coisa acontece na igreja que você não sabe a razão. Né? Na nossa cidade, por que tem aquela praça ali? Não podia aqui ser... Tem uma razão daquilo. Sim. Então é bom você estudar. Uma alegria muito grande estar com vocês, quero abençoar não só vocês, como todos que estão aqui. Eu quero aqui agradecer, é uma honra para a gente tê-lo aqui. Nós aprendemos muito durante muito tempo. A Lívia e a Lorena estão desde novinhas aqui na igreja, não sei que idade exatamente. 7. Desde 7 anos, ó, já tenho 13 anos aqui dentro da igreja. Eu tenho 19 anos e eu só não nasci na igreja porque eu nasci no hospital e depois eu vim para a igreja. Exatamente. Mas é uma honra tê-lo assim, como uma referência das nossas vidas. Desde que eu nasci eu tenho o senhor, né, como uma referência, antes como o nosso pastor local, agora como uma referência um pouco mais distante, mas que graças a Deus está sempre aqui, a sua vida e a vida da apóstola Márcia. Abençoaram muito as nossas vidas, as nossas famílias, e nós queremos aqui deixar gravado, né, deixar registrado esse momento em que nós queremos agradecer e louvar o Senhor pela vida, né, fico até um pouco emocionado, porque através da vida do Senhor e da apóstola foi que se hoje eu estou aqui, se hoje meus pais estão como pastores, o Senhor usou muito a vida do Senhor e da apóstola, e com certeza Lívia e Lorena, se quiserem falar, tem experiências, né, em que Deus em que os senhores, né, foram um instrumento de Deus para a vida e na vida de muitas pessoas que talvez vão ver aqui, muitas pessoas em que talvez nem conheçam esse podcast e que talvez até os senhores mesmo não conheçam, mas os senhores foram instrumentos de Deus na vida de muitas pessoas. Então, louva o Senhor. Responsabilidade, e é uma honra muito grande estar com vocês. Amém. Muito obrigada. Estamos chegando aqui a mais um final de um episódio aqui do MTS Talk. Siga-nos nas redes sociais, MTS Talk no Instagram e Terra Santa Igreja também no Instagram. Estamos tanto no Facebook quanto no YouTube e no Spotify. Então você pode pesquisar lá MTS Talk. Estamos lá. Tem também o Instagram do Apóstolo Luiz, que agora ele está botando vários vídeos legais sobre a nação, que é Luiz Scultori. Luiz com Z. E tem o nosso canal do YouTube. Isso aí. Que é Rede Apostólica Terra Santa. A gente coloca E não só isso, né? Mas rapidinho, tem também o estudo bíblico que o Senhor faz. Isso. No parênteses, a gente tem o estudo bíblico, ano que vem vai virar blog, né? Que é um grupo dentro do Facebook. Você procura lá, Desafio Bíblico. Antes era só isso, mas eu tive que acrescentar Desafio Bíblico Luiz Scultori, que apareceu um Desafio Bíblico. Você pode entrar lá e pedir para ser recebido, a gente recebe. O projeto é que esse Desafio Bíblico, ano que vem, vai virar um blog. Então a gente está nesse projeto, possivelmente em janeiro a gente está lançando esse blog. E só sobre o que o pastor estava falando sobre referências, né, para quem se interessa, a gente está falando sobre essa questão de estudo. A gente tem alguns podcasts atrás, você pode acessar no nosso canal do YouTube. É o pastor Paulo, que é pastor aqui da nossa igreja, dele falando no podcast sobre a história da igreja. Então, ele faz todo o panorama. Então, assim, é material confiável. Se você se interessa. Sempre busque referências e pessoas que irão te acrescentar. Amém? Que Deus abençoe e que seja um tempo aí especial na vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau.